Bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandanan Brajajanaranjana Yasodanandanan Brajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandanan Brajajanaranjana Yasodanandanan Brajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então lendo do Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 2, o Senhor situado no coração. O verso de hoje é o verso número 28.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tataha Tato Vishesham Pratipadya Nirbhaya Tenatmana Purnalamurtiratvaram Jyotirmayo Vayumupetya Kale Vayu Atmanakam Brihad Atma Lingam. Tataha, em seguida, Vishesham, especificamente, Pratipadya, obtendo Nirbhaya, sem dúvida alguma, Tena, com isso, Atmana, eu puro, Apaha, água, Anala, fogo, Muurtihi, formas, Atwaram, superando, Jyoti Mayaha, refulgente, Vayum, atmosfera, Upetea, tendo chegado aí, Kale, no decorrer do tempo, Vayu, ar, Atmana, pelo eu, Kam, etéreo, Brihat, grande, Atma Lingam, a verdadeira forma do eu. Tradução e significado por Srila Prabhupada. Após chegar a Satyaloka, o devoto, com o corpo sutil, é especificamente capaz de incorporar-se destemidamente em uma identidade parecida à do corpo grosseiro. E aos poucos ele vai atingindo sucessivas fases de existência, passando da fase terrestre à aquosa, à ígnea, à refulgente, à aérea, até atingir a fase etérea. Significado: todo aquele que, por força da perfeição e práticas espirituais, consegue chegar a Brahma Loka ou Satya Loka, torna-se capaz de obter 3 diferentes classes de perfeição. O planeta específico que alguém alcança em virtude de suas atividades piedosas é uma religião que equivale ao grau dessas atividades piedosas. Alguém que alcançou um lugar mediante adoração a Virat ou ao Hiranyagarbha libera-se juntamente com Brahma. Mas aqui se menciona especificamente aquele que alcança o lugar em virtude do serviço devocional, fazendo-se referência ao modo pelo qual ele pode penetrar as diferentes coberturas do universo e então revelar, enfim, sua identidade espiritual na atmosfera absoluta da existência suprema. De acordo com Srila Jiva Goswami, todos os universos estão agrupados, formando regiões superiores e inferiores, e cada um deles é separadamente coberto por 7 camadas. A porção aquosa situa-se além das 7 espécies de coberturas, e cada cobertura é 10 vezes mais extensa que a cobertura anterior. A personalidade de Deus, que com seu período respiratório cria todos esses universos, permanece acima do agrupamento de universos.
A água do oceano causal tem uma situação diferente da chamada água que cobre o universo. A água que serve de cobertura para o universo é material, ao passo que a água do oceano causal é espiritual. Nesse caso, a cobertura aquosa mencionada nessa passagem é considerada como o falso ego que serve de cobertura para todas as entidades vivas e o processo gradual pelo qual a pessoa se liberta sequencialmente de todas as coberturas materiais, como se menciona aqui, é um processo gradual que consiste em libertar-se das falsas concepções segundo as quais o corpo material grosseiro é o próprio ego. E então absorver-se na identificação do corpo sutil até obter o corpo espiritual puro no domínio absoluto do reino de Deus. Srila Sridhara Swami confirma que uma parte da natureza material, após ser iniciada pelo Senhor, é conhecida como o Mahatattva. Uma porção fracionária do Mahatattva é chamada de falso ego. Uma porção do ego é a vibração sonora e uma porção do som é o ar atmosférico. Uma porção do ar atmosférico adquire formas, e as formas constituem o poder da eletricidade e calor. O calor produz o aroma da terra, e a terra grosseira é produzida por este aroma. A combinação de tudo isso constitui o fenômeno cósmico. Calcula-se que o fenômeno cósmico tem uma extensão de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros de diâmetro. Então começam as coberturas do universo. Calcula-se que a primeira camada da cobertura tem uma extensão de 128 milhões de quilômetros e as coberturas subsequentes do universo são respectivamente de fogo, refulgência, ar e éter, cada uma com um tamanho 10 vezes maior que a anterior. O corajoso devoto do Senhor penetra cada uma delas e enfim alcança a atmosfera absoluta, onde tudo tem a mesmíssima identidade espiritual. Então o devoto entra em um dos planetas Vaikuntha, onde assume exatamente a mesma forma do Senhor e se ocupa no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Esta é a perfeição máxima da vida devocional. Isso é tudo que o yogi perfeito está interessado em desejar ou alcançar. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vastachadeshatarine Sri Chaitanya Manopishtham Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadamtikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Tato vishesham pratipadya nirbhayas tenatpana purnala murti atvaram jyotirmayo vayumupityakale vayu atmakam briharatmalingam. Após chegar a Satyaloka, o devoto, ou corpo sutil, é especificamente capaz de incorporar-se destemidamente a uma identidade parecida do corpo grosseiro, que aos poucos ele vai atingindo sucessivas fases de existência, passando da fase terrestre à aquosa, à ígnea, à refulgente, aérea, até atingir a fase etérea. Então, este capítulo da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, ele trata sobre o segundo processo de Dharma, não recomendado na literatura védica, né? Que é o processo espiritual, o processo ascendente, que se distingue do processo ensinado antes do capítulo anterior de adoração a Virata Rupa. Esse processo ele é ensinado na seção Karma Kanda dos Vedas. Não? A pessoa deve viver nesse mundo material, podendo desfrutar de suas atividades através do processo do sacrifício, e esse sacrifício é feito pela adoração da forma universal. Mas agora, no segundo capítulo, se descreve o processo espiritual baseado no caminho do yoga. O caminho do yoga é um caminho que é delineado tendo como meta alcançar siddhi, perfeição. Então é dito que dentro da vida espiritual, ou melhor, dentro do caminho védico, religioso, existe, para cada caminho que a pessoa adota, existe uma meta que é chamada em sânscrito de sadhya, obtenção, o destino. Então, o sadhana, que é o caminho, tem sempre um sadhana inerente. Por exemplo, o caminho de Karma Kanda, ele tem como sadhya, como meta, bhoga, o desfrute material. Tá? Então, portanto, a pessoa levando uma vida piedosa, em harmonia com a natureza material, com o Dharma, com o governo cósmico, agindo em harmonia com o Dharma, a pessoa vai satisfazendo os seus desejos materiais gradualmente e purificando, para que ela possa ter a clareza da consciência, porque ela se eleva ao modo da bondade, saindo da paixão e da ignorância que motiva as pessoas a se envolver no karma de uma forma reativa, de samsara, sem poder sair. Mas agora, com o modo da bondade, ela pode visualizar uma outra realidade. Então aí, com esta visão que é chamada Jnana, Jnana Kanda, a seção Jnana Kanda dos Vedas, nos dá essa visão para que nós possamos nos eliminar de todas as certezas que a vida material nos oferece. E aí nós podemos visualizar a realidade eterna do eu, não? Brahma Jnana, entende? A Tato Brahma Jnana. Então a pessoa, ela sai do Karma Kanda, que é a Tato Dharma Jnana. A pessoa vai indagar sobre o Dharma. Então a vida começa humana, progressiva. Aí, por fim, quando ela realiza, ela se purifica por viver no Dharma, aí ela pode vislumbrar, não, na verdade, que estrutura é temporária, existe uma realidade eterna. E compreender essa realidade eterna é o caminho do conhecimento. Se a pessoa, nesse caminho do conhecimento, não cai na armadilha, na areia movediça do impersonalismo e para ali, portanto, quando a pessoa segue o caminho de Jnana, que faz nós entendermos que nós somos diferentes do corpo material. Nós não somos o corpo material que é temporário, mas somos algo que é eterno. E o que é eterno é Brahman. Então essa não dualidade, essa identidade do ser com o Brahman, essa
primeiro passo na realização espiritual. Aí começa a vida espiritual. Se a pessoa vê que essa realização não é a meta, pensar que esta é a meta e ficar ali, a pessoa acaba pensando que eu sou Deus. Esse é o problema que os Vaishnavas, os grandes devotos do Senhor, denunciam a doutrina do impersonalismo, do Mayavada, não? Que considera que a identidade é só criada por Maya, entende? E a identidade no sentido de personalidade, variedade e diversidade é criada por Maya. E, portanto, o ser, como não está além de Maya, não tem identidade. Ele é nirvishesha, ele é impessoal. Então o devoto, quando ele entende esse conhecimento, mas ele vê que isso é o primeiro passo. Este primeiro passo da realização do Brahman permite você vislumbrar para fora da existência material. Você meditar na realidade espiritual. Na vida material, nós estamos meditando na matéria, nos objetos do sentido e nos apegando, como Krishna explica na Gita, não? Dayato visaya puncha sangasteshu pajate sangat sanjayate kamat krodo, etc. A pessoa vai se envolvendo e se perde, ela perde a inteligência quando ela medita nos objetos do sentido. Mas aí, quando nós entendemos a natureza ilusória de querer ter uma expectativa absoluta de algo que é temporário, aí paramos de meditar no mundo material e aí vamos meditar na realidade espiritual. Então o jnana, o conhecimento impessoal, ele é válido como uma propedêutica, ou melhor, como uma preparação para você poder trilhar o caminho espiritual. Então, isso é explicado na Bhagavad Gita, que entre milhares de karmis, entre os karmis, as atividades que se ocupam de atividades piedosas, superior é o Gyani, porque o Gyani, ele não se ilude mais com o temporário, mas superior ao Gyani e ao Yogi. Então, o que distingue o Gyani do Yogi? Muitas vezes nós falamos que os yogis também são impersonalistas, mas o caminho de yoga, ele por si só, ele não é pessoal nem impessoal. O caminho de yoga é uma tecnologia, é uma técnica, tá? É uma técnica de desligamento da existência material, desligamento dos elementos materiais e purificando-nos até chegarmos na condição de alma espiritual pura. E também, ao mesmo tempo que temos um processo de purificação, também se mantém a meta, que é a meditação do Senhor Supremo. Então isso que diferencia os yogis, que apesar de utilizar esse método de meditação, entende? Por que o método da meditação tem que ser distinguido do método de Jnana? Porque Jnana, ele é um conhecimento discriminativo, viveka, onde você procura delimitar o que é temporário e o que é real, o que é material, o que é espiritual. Então, e esta diferenciação é feita pela questão de algo ser eterno ou temporário. O que é eterno é espiritual. Então, portanto, então esse é o processo de você delimitar não o que é espiritual, mas o que não é material. Então você vai falar, não, isso não é espiritual. Neti. Então, a pessoa vai negando aquilo que é espiritual, aí ela fica no estado assim, de esvaziamento. E o que este Gyani, mesmo utilizando o processo de yoga, medita, tem como meta? O processo de Gyana, quando ele cai no impersonalismo, ele tem como meta moksha apenas, certo? Mas este moksha, ele em si, necessariamente não é impessoal. Porque quando a pessoa está meditando, assim como quando nós meditamos nos objetos do sentido, nos apegamos a eles e desenvolvemos desejo por eles. Agora, quando nós meditamos na realidade espiritual, também há esse mesmo tipo esse mesmo efeito, por assim dizer, acontece. Nós também nos apegamos. Então, se nós meditamos na realidade espiritual impessoal,
Como que é meditar na realidade impessoal? É você não meditar no que é temporário, tá? Então e geralmente o caminho impessoal é baseado em uma ideologia da unidade. Então, portanto, os impersonalistas, eles dão prioridade aos textos védicos, às Upanishadas, que ensinam esse conhecimento. Por isso que Shankaracharya considera que as afirmações máximas das escrituras, das Upanishads, do Vedanta, são aquelas que ele chama de Mahavakyas. Então, o que vem a ser este Mahavakyas? As grandes afirmações, as mais importantes, são aquelas afirmações que nos colocam na realidade espiritual, que são aqueles ensinamentos que mostram a identidade, como se chama, na eternidade do ser. Então, por isso aquelas afirmações como Soham, eu sou ele, Tatuam, assim como ele é, tu és. Entende? Então, várias afirmações. Então, a pessoa, a priori, ela já estabelece na sua meditação que ela é igual a Deus. Então, ela só medita nesse aspecto. Então, apesar dela ainda estar meditando no espírito, ela vai alcançar o seu moksha, que a finalidade do conhecimento é se livrar da ilusão e alcançar a realidade. Tá? E, portanto, nessa realidade, a pessoa vai além das metas que é dado no Karma Kanda, que é Boga. Então, portanto, no Karma Kanda, a pessoa segue os princípios religiosos do Dharma para poder desenvolver a arte, desenvolvimento econômico, e ela acaba se apegando às coisas desse mundo. E depois, com o desenvolvimento econômico, ela tem possibilidade de ter Kama, prazer material. Então essa é a meta da Karma Kanda, Dharma, Artha, Kama, Dharma, Artha, Kama. Agora a sessão de Jnana Kanda mostra, não, temos que nos libertar dessas coisas temporárias. Então isso é moksha, moksha é a meta do conhecimento. Então um Jnani que o seu moksha é Sayudhya moksha, que existe 5 tipos, o Srimad Bhagavata explica no terceiro canto também. Ele vai falando sobre Saloka Sarti Samipya Sarupya Ikatwamapyuta Diyamanam Nagre Nanti Vina Matsevanam Janaha, que significa que Salokya, esse é o primeiro tipo, é um tipo de liberação. Então, Salokya significa residir no mesmo planeta de Deus. Depois, Shasti significa ter a mesma opulência de Deus. Samipya significa ter a associação pessoal de Deus. Opa, vamos pôr o problema aqui. Problema técnico. Ter a Samipya significa ser um associado pessoal do Senhor. Sarupya significa ter os mesmos aspectos do Senhor. Então, essas são 4 tipos de libertações que a pessoa obtém por meditar na forma do Senhor Supremo. Mas se a pessoa medita no quê? Ela não medita na forma do Senhor. Ela não medita naquilo que está relacionado, que é chamado Krishna Tadiya, mas ela medita no Brahman impessoal, na forma impessoal. Então, por ela meditar na forma impessoal, ela alcança uma liberação impessoal, que é chamada Sayudhya. Tá? Então, esse tipo de liberação, entende, não é desejado por um devoto. Agora, os devotos yogis, que o processo que nós temos aqui, de serviço devocional, que é descrito, que foram seguidos por muitos devotos, que o Srimad Bhagavatam mostra, seguiu esse processo de Bhakti, como por exemplo Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, ele era um devoto, certamente, ele era um yogi, mas ele não era um yogi impersonalista, porque a meta dele, o siddhi, a perfeição dele, que é o moksha, não era fundir-se no Brahman, ele queria pedir, primeiro começou a adorar o Senhor Supremo para pedir coisas materiais.
Porque às vezes o serviço devocional também, como está dito, às vezes a pessoa começa o serviço devocional de uma forma impura. O que é um serviço devocional impuro? É quando o serviço devocional ele não tem como meta prema, amor por Deus, mas ele tem como meta boga também, entende? Ou tem como meta moksha. Entende? Então, o serviço devocional, se tem como meta boga, ele é contaminado por karma. Então, Dhruva Maharaj começou o seu serviço devocional dessa forma. Ele queria ter um reinado maior do que o seu pai, ele queria ter um reinado maior do que seu avô. Então, certamente, o seu serviço devocional não era puro. Então, por isso mesmo, o Srimad Bhagavatam, ele mais para frente, no próximo capítulo, ele explica como que o serviço devocional ele pode ser desenvolvido de várias formas. Por isso ele fala assim: Akama sarvakamova moksha kama udharadhi tibrena bhakti yogena yajate purusham param. Uma pessoa, né, que tem a inteligência desenvolvida, né, como ele fala, entende? Ela é chamada Udharadhi, que ela tem sua inteligência, a pessoa que é sábia, entende? Ela esteja cheia de desejos materiais, sarva kama, como o caso de Dhruva, ela não tendo nenhum desejo material, a kama, entende? Como por exemplo os kumaras, não entende? Ou então ou desejando a liberação, moksha kama, entende? Ela ainda assim pode adorar o Senhor Supremo. Então significa que o serviço devocional não é preconceituoso. Você pode executá-lo mesmo ainda no nível contaminado. Então o que acontece? O serviço devocional no nível contaminado, ele ainda não dá perfeição, que é amor por Deus, mas ele purifica a pessoa desses desejos egoístas de boga, de desfrute material, e também de moksha, que também moksha em pessoal é uma forma egoísta, ainda porque a pessoa ela não aceita a condição de servir, ao contrário, ela quer se tornar Deus. Então, portanto, por executar estes tipos de serviço devocional, a pessoa ela vai se purificar. Então, portanto, este tipo de serviço devocional descrito aqui neste capítulo é o serviço devocional ainda no processo ascendente. Por isso é dito que existem dois tipos de caminhos espirituais: o caminho ascendente e o caminho descendente. Qual a diferença? Pelo caminho ascendente, pelo seu próprio esforço, você vai em direção ao absoluto, você vai em direção a Deus, entende? Seja na sua forma pessoal ou impessoal, mas você chama o processo ascendente. Você tem que se purificar. O sadhana é intenso, a pessoa tem regras que, se ela segue errada as regras, ela cai e tem que começar tudo de novo. Então o processo ascendente, ele é muito trabalhoso, entende? Então, mas o descendente não. O descendente, ela se humilda perante o Senhor Supremo, se ocupando no serviço de seus pés de lótus. Ele não quer ir direto no rosto de Deus, entende? Mesmo que o rosto de Deus seja só refulgência, o Brahman, entende? No corpo de Deus, mas ele vai nos pés, Pada Sevanam, tá? Por ouvir Shravana Kirtanam, Vishnu Smaranam Pada Sevanam. Então, por ouvir, cantar e meditar no Senhor Supremo, suas atividades, a pessoa passa por estágio de servir aos pés de Deus. Então, no processo descendente, ela se torna um objeto da graça do Senhor Supremo. Então, podemos ver que o serviço devocional ele começa e se confunde muito na literatura védica com o caminho de yoga. Por isso, coletivamente, tanto o caminho de yoga como essa meditação em Paramatma, como o caminho de Bhakti, de uma forma de Vraja, né, desenvolvendo Dasyarasa, Sakyarasa, Vatsalarasa, Madhurarasa, que leva a pessoa também tanto a Vaikuntha, mas principalmente a região de Vraja, Mathura, Dwarka e Vrajabhumi, né, Vrindavana. Ele vai nos colocar
entende? Através dessa meditação nessas diferentes dimensões, que é diferente do processo de Bhakti meramente meditando em Paramatma. Porque meditando em Paramatma, a pessoa ela não tem uma atitude de serviço ativo, é um serviço assim, neutro, seria como como se nós compararmos os amores no mundo, o amor da amizade, o amor no serviço, o amor na família, o amor conjugal. Aí você tem o chamado amor platônico. No amor platônico, a pessoa ela está apaixonada pela outra pessoa, ela está atraída, ela tem amor por ela, mas ela apenas contempla. Então, contemplar Deus é o processo do serviço. E nessa contemplação o Senhor Vishnu nos leva a Vaikunta. Mas para alcançar Vaikunta tem todo um caminho, tem todo um protocolo, que é exatamente o que está sendo explicado neste capítulo do Srimad Bhagavatam. Então, nesse capítulo do Srimad Bhagavatam, está mostrando como que o yogi, ele tem que, depois de seguir esses processos, que é chamado Ashtanga Yoga, processo das 8 fases que foram explicados por Patanjali. Não? Patanjali é considerado por muitos yogis na Índia como sendo uma encarnação de Anantashesha, e portanto ele é uma pessoa que nos deu esse conhecimento. Apesar de, no sistema do yoga, o serviço devocional Bhakti Yoga, apesar dele ser indicado, ele não é explicado em detalhes. Patanjali, no seu Yoga Sutra, ele nos coloca o processo de Ishvara Pranidham, que é exatamente uma forma de Bhakti, de render-se a Deus, dedicar-se a Deus, como um processo tão potente que ele por si só faz com que você possa queimar muitos estágios do Ashtanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana. Você alcança Samadhi por render-se a Deus. Então, apesar disso, o processo de serviço devocional ainda não está implícito. Então, portanto, o caminho de Bhakti, ele pode ser alcançado de várias maneiras, mesmo na forma contaminada. Por exemplo, os próprios impersonalistas, eles dizem que a meditação e devoção a Deus, na sua forma impessoal, é Bhakti. Mas eles traduzem a palavra Bhakti não como devoção, mas como participação, que é uma das traduções que a palavra Bhakti também tem no dicionário, participação. Então Bhakti, executar Bhakti é participar em Deus, tem uma conotação bem pessoal. Então essa tradução não é feita pelos Vaishnavas, mas os impersonalistas que utilizam o processo de Bhakti de uma forma bem contaminada no sentido completamente não tendo meta amar a Deus. Então não é um Bhakti eterno. O Bhakti é apenas um meio, um instrumento que você utiliza, como Shankaracharya, ele faz essa concessão devido às afirmações de Krishna no 12º capítulo da Bhagavad Gita, onde Arjuna, indagando a Krishna, lhe pergunta: desses 2 caminhos, qual é o mais elevado? Quem está mais em yoga? Aqueles que adoram a sua forma pessoal, suas qualidades pessoais, com devoção, ou aquele que adora o seu aspecto impessoal, imanifesto. Então essa palavra adorar o imanifesto é utilizada como sendo Bhakti por os impersonalistas. Então eles adoram, porque Krishna fala, o caminho de Bhakti, ele é mais fácil, a pessoa alcança, e o caminho pessoal eventualmente a pessoa também alcança. Então o que Shankara faz? Ele fala que o caminho de Bhakti para algumas pessoas que não têm a capacidade gnóstica muito desenvolvida podem executar Bhakti para chegar a Jnana. Então esse tipo de Bhakti. Então por isso é importante distinguir esse tipo de Bhakti do Bhakti dos yogis, que é este Bhakti que está aqui. Então qual a diferença?
Então, por Bhakti Yoga, usando esse caminho de meditação, onde o yogi procura reverter o processo do condicionamento material, que é explicado na filosofia Sankhya, que Purushi Prakriti, aí surge o Mahat, que é o estado de consciência causal. A energia material começa a se manifestar com o modo da bondade e o modo da paixão, não? Então é a consciência cósmica. Aí ele vai se tornando mais denso na forma do arrancar o ego. Aí o ego se divide em várias partes, gerando no modo da paixão a inteligência, os sentidos da ação no mundo, e pelo modo da ignorância, os elementos sutis, como som, forma, gosto, e os elementos grosseiros, como terra, fogo, água e éter, no modo da ignorância. E agora o falso ego, no modo da bondade, ele gera a mente. Isso é explicado no significado de Srila Prabhupada desse verso. Ele gera a mente e os 5 sentidos de adquirir conhecimento. Então, assim, todos esses elementos sendo criados, a partir do Mahatattva, somando todos eles, e Pradana, a natureza manifesta, temos 24 elementos. E esses 24 elementos acondicionam a alma e cobrem o próprio universo, tem essas camadas. Então o processo do yoga é reverter isso, fazer o contrário. Dos elementos densos, você vai eliminando-os e indo do denso ao sutil. A criação material explicada pelo Sankhya, ela vem do sutil para o denso. Agora, o processo do yoga, ele vai pegar esse mesmo paradigma cosmológico explicado no Sankhya e vai revertendo da terra, vai para a água, da água vai para o fogo, do fogo vai para o ar, do ar para o éter, e assim ele vai revertendo o processo. Então é um processo de remover essas camadas densas e mais sutis e ir se elevando por um caminho de sério. Às vezes eu falo que a pessoa não vai ao mundo espiritual saindo da Terra, passando por diferentes camadas do universo, até chegar no mundo espiritual. Na verdade, quando eu falo isso, eu estou me referindo apenas comparando com o processo de Jiva Mukta ensinado por Chaitanya Mahaprabhu. Mas este caminho de yoga, esse caminho de Bhakti, yoga ascendente, sim, você tem que sair. Você tem que sair das camadas dos planetas mais densos da Terra, ir para os planetas superiores e subir, e até o planeta mais sutil, onde predomina o elemento éter. Então, o elemento éter, os corpos, as formas do planeta mais sutil, que é Brahmaloka ou Satyaloka, lá predomina o elemento éter. E aí o yogi, ele vai se elevando, passando por diferentes, saindo dos 3 mundos, Bur, a terra, a atmosfera e o paraíso, aí ele vai para Mahaloka. Então, e aqui se descreve o caminho, né? O caminho de Shishumara, ele existe na Via Láctea um caminho que tem os portais onde você vai entrar nas diferentes dimensões e vai se purificando, indo, ou seja, os nossos corpos densos, na medida que vai entrando em dimensões mais sutis, ele vai se purificando, ele vai se dissolvendo. E aí a alma chega no planeta mais sutil e lá, com Brahma, ela espera a aniquilação desse universo e daí ela pode entrar em Vaikunta. Mas esse processo é um processo bem de adoração da forma majestosa, da forma opulenta, não, do Senhor Supremo, a Aishvarya Rupa, a forma que é exatamente Vishnu. Então é o Bhakti geralmente dedicado a Vishnu. É bem diferente do processo de Bhakti, que a pessoa ela vai adorar quem? Ela vai adorar as formas doces de Krishna em Vrindavana. Então, portanto, algumas tradições Vaishnavas, como por exemplo da Madhva Sampradaya, Ramanuja Sampradaya, que tem a preferência de adorar o Senhor Vishnu, eles pregam esse tipo de caminho de Bhakti para se elevar, para alcançar-se moksha, a libertação. Por exemplo, Madhvacharya. Chaitanya Mahaprabhu rejeitou esse caminho, entende?
e dê o caminho de Jiva Mukta, que pela pessoa desenvolver amor por Deus nessa vida, ela alcança Vrindavana. Porque aí Vrindavana se torna acessível como sendo um estado de consciência, que significa toda essa burocracia, todo esse protocolo do sistema de yoga, ele é deixado de lado porque você tem o pistolão, você conhece o chefe, você conhece a pessoa. Se você vai visitar uma grande personalidade, assim, um político, um presidente, um rei, uma coisa assim, para chegar a ele é difícil, tem todo um procedimento, você tem que ser revistado, você marcou entrevista, tá? Então a pessoa vai consultar para ver se você não é um terrorista, etc. Há todo um processo de purificação da pessoa para que ela não constitua um perigo. Da mesma forma, o que significa constituir um perigo? Entrar no mundo espiritual sem bhava, entrar no mundo espiritual sem a emoção que se transforma em que é amor. Então, bhava é o início de amor. Se você não chegou no estado de ter amor por Deus, você não entra no mundo espiritual. Por isso que o processo de yoga, ele é importante para... Por que o processo de yoga geralmente é muito mais ligado à tradição do shivaísmo? Porque Shiva, como Yogeshwara, ele tem uma função no mundo espiritual de ser o Lokapala, o protetor da direção do mundo espiritual. Então o seu Shiva, ele não permite que os siddhas, aqueles que se tornaram perfeitos no conhecimento espiritual e se livraram da ilusão do ego, mas não desenvolveram bhava, esses 5 bhavas. Tem Shanta Bhava, tem Dasya Bhava, Sakya Bhava, Vatsalya Bhava e Madhurya Bhava. Essa emoção de neutra, de admirar o Senhor, a emoção que leva ao serviço, a emoção que nos dá uma atitude de querer cuidar de Deus como pais ou mãe. A atitude de ser amigo de Deus, que eu acho que já pulei isso, não? E a atitude de ser considerado uma esposa ou uma namorada de Deus. Esse sentimento, essas emoções, elas diferenciam meramente você ter uma atitude de querer tornar-se Deus. Então, nesse sentido, o devoto, ele alcança também libertação, tá? Ele alcança moksha, mas o moksha dele é em decorrência de bhava. Então aquelas pessoas que não têm este bhava, elas podem se libertar do mundo material, mas elas não passam do Brahman. Então, portanto, é dito que o Senhor Shiva preside o Brahman pessoal. Ele está ali e ele pega esses siddhas e mantém eles ali, na periferia do mundo espiritual. Eles não podem entrar. É como eu dou um exemplo, às vezes é como uma pessoa querer ir para a Índia, por exemplo. Se você quer ir para a Índia, você precisa de 2 coisas. Primeiro, ter dinheiro para comprar passagem, né? Ou ganhar a passagem de alguém, você tem que ter a passagem comprada. Se você não chega lá. Segundo, você tem que passar lá no consulado da Índia e conseguir uma visa. Se você não conseguir a visa, você não entra. Algumas pessoas esqueceram. Algumas pessoas foram para a Índia e esqueceram da visa. Aí quando chegaram no aeroporto de Delhi, entende? Aí lá na imigração, cadê tua visa? Ah, esqueci da visa, poxa. Aí a pessoa fica ali, ela é repatriada, ela tem que voltar para o Brasil. Aí perdeu a passagem, etc. Vai ter que gastar mais para voltar. Então ela não entra. Então, da mesma forma, não basta você se purificar, não basta você se libertar do mundo material, não basta você se libertar, sair do mundo material, comprar a passagem do conhecimento espiritual para ir em direção ao mundo espiritual. Quando você chega lá, no aeroporto do mundo espiritual, lá está Shiva na migração. Karebhava, Krishna Bhava, Bhakti Bhava, não tem volta. Aí ele ficou lá
entende? Como aquelas pessoas que vão por... Elas não conseguem entrar, elas ficam no aeroporto, lá, morando no aeroporto, até que elas conseguem um voo de deportação, geralmente quando são pobres, né? Entende? Porque quando é rico ele tem que comprar passagem na hora e volta. Entende? Então, de uma forma, a pessoa fica no Brahman. Então, o processo ensinado aqui, nesse capítulo, não é o caminho pessoal. Certamente, ele tem Bhakti, porque existe Shantabhava. A pessoa se purificou, entende? Da consciência e, portanto, ela pode desenvolver. Como, e dependendo da natureza das emoções, ela vai ter o destino de Vaikuntha ou Vrindavana. Tá certo? Então, por isso é dito. O Brahma Samhita explica, né? Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayam Shamasundaram Achintya Guna Shwarupam. Esses Shantas, né? Shanta, eles sempre contemplam nos seus corações a forma de Deus, com Shamasundara, ou mesmo o mesmo Vishnu, portanto, eles alcançam esta morada, porque eles têm. Então, portanto, o serviço devocional, ele tem esse processo de purificar a consciência para podermos meditar em Deus. Então, esse é o caminho de yoga ensinado aqui pelos yogis, pelos Bhakti Yogis. Agora, o caminho que foi nos dado por Chaitanya Mahaprabhu nesta era de Kali Yuga, ele é muito especial. Se nós comparamos com esse processo de Bhakti de uma forma ascendente, tem todas essas nuances técnicas, tem que saber para onde você vai, qual é o passo, agora qual é a próxima fase, de sair do Mahatattva, de entrar aí em Brahmaloka. Mas se chegou lá em Brahmaloka, você vai ter que esperar Brahma ser liberado, porque Brahma, ele é um devoto, ele tem uma função de administrar esse universo. E atualmente, e o tempo de vida de Brahma é muito longo. Entende? E portanto, Brahma, ele tem que viver seus 100 anos. E quando ele termina os seus 100 anos, aqueles yogis, aqueles devotos que alcançaram lá através do serviço devocional, desse tipo de serviço devocional, ali vão com eles para Vaikuntha. Então aí eles podem ir para Vaikuntha. Ele libera agora a saída para Vaikuntha, vamos lá, portão tal, todos podem sair para Vaikuntha. Então, mas você tem que chegar nesse ponto. Agora, o processo ensinado por Chaitanya Mahaprabhu é um processo muito, muito confidencial. É para aqueles que nessa vida desenvolveram Bhava. É como que eu falei, você entra em Krishna Loka se você recebeu a visa. E quem é o cônsul ou embaixador do mundo espiritual? É o devoto puro. O mestre espiritual, que é o devoto puro de Krishna, ele faz com que nós possamos nessa vida desenvolver Bhava, desenvolver prema, amor por Deus. Pela graça, nos purificando pelo nosso sadhana, motivado pelo nosso desejo de querer amar a Deus, nossa qualificação, mas nós temos que ter a perfeição nessa vida, porque se não alcançamos a perfeição nessa vida, se não desenvolvemos amor por Deus nessa vida, nós vamos ter que nascer em outro nascimento para poder continuar onde nós paramos, até desenvolver amor puro por Krishna. Então, quando você desenvolve amor puro por Krishna nessa vida, você não tem que esperar, você não tem que ir para Brahmaloka, você não tem que seguir esse caminho aqui ensinado aqui. Você pode, nesta mesma vida, esse chamado Jiva Mukta. Jiva Mukta é libertação em vida. Então, a pessoa nesta vida, ela pode ter. Por isso que o devoto puro, ele não tem que esperar deixar o corpo para entrar no mundo espiritual. Ele já está no mundo espiritual. O mundo espiritual, Vrindavana, se torna para ele estar de consciência. Por isso, por ver esses grandes devotos como os Goswamis de Vrindavana, eles deram exemplo, mas por sua vida, entende? No serviço a Krishna, entende? Como que eles, em certos momentos da vida deles, entravam em transe. E quando um devoto puro está em transe, ele está em Vrindavana, entende?
E mesmo quando ele não está em transe, quando ele está pregando, ele é um instrumento, ele nos dá Vrindavana. Então, portanto, o processo do serviço devocional, entende? Ele, quando nós executamos o cantar dos santos nomes, puramente, imediatamente a pessoa pode alcançar Vrindavana. Imediatamente a pessoa, porque Vrindavana é dado pela graça de Krishna e de seus devotos puros. Então, se nós alcançamos esse estado, a nossa qualificação, como Srila Bhaktivinoda Thakur fala, a única moeda que pode comprar a mercadoria do amor de Prema, que Chaitanya Mahaprabhu está distribuindo, ele está distribuindo gratuitamente, mas para nós temos que ter uma qualificação mínima. É gratuita em termos, né? Porque se tivéssemos que pagar o preço que vale, nunca poderíamos pagar. Então, o Chaitanya Mahaprabhu, ele está cobrando um preço muito simples, acessível, que é chamado Laulya Lalasama, desejo intenso. Se nós não desejamos, nós não vamos receber a graça. Essa não é uma graça. Essa questão da graça da misericórdia, da graça sem causa, ou sem causa, é uma polêmica mesmo. Não foi só apenas no cristianismo, não, mas também entre os seguidores de Ramanuja, que na verdade Ramanuja é caracterizado por esse caminho de yoga, não o caminho de Chaitanya Mahaprabhu, que é chamado a escola do macaco e a escola da macaca e a escola da gata. Por exemplo, a gata leva o seu filhotinho pelo cangote. Mas a macaca, ela carrega o seu filhotinho, o macaquinho, mas somente se o macaquinho se agarrar na barriga dela. Se o macaquinho não agarrar, ela não carrega. Então, de alguma forma, esse é o processo da graça. A graça é motivada ou motivada? Você tem que ter você tem que se agarrar, você tem que ter qualificação, ou não, Deus vai te salvar. Sem nada, mesmo que seja o mais caído. Na verdade, o Chaitanya Mahaprabhu, pelo menos o processo de libertação em vida, que é poder entrar na atmosfera de Vrindavana, é da macaca, nesse sentido. Você tem que se agarrar. Esse se agarrar é ter o desejo. Se você não deseja, não existe amor. Se a pessoa não exerce o seu livre-arbítrio de querer amar Krishna. A alma, por natureza, é um servo eterno de Krishna. Mas essa natureza está em manifesta. E nós temos que, para despertar essa natureza, tem que ter o desejo. E esse desejo deve nos conduzir, primeiro através de sadhana, daquelas práticas purificatórias, até que chegamos no grau de espontaneidade. Algumas pessoas já vêm de vidas passadas com atitude espontânea, e portanto as regras, ela ocupa o seu devocional não baseado só em seguir regras, ela segue as regras para dar exemplo, e ela não tem problema com as regras, mas o que motiva ela no serviço devocional é o desejo de servir a Krishna, seguindo aos passos dos habitantes de Vrindavana, os servos eternos de Krishna. Então esse processo do serviço devocional nos dado por Chaitanya Mahaprabhu em Kali Yuga, ele considera as nossas desqualificações em Kali Yuga, não? Por isso ele cita um verso das Escrituras. Hare Nama Eva Kevalam Kalau Nasteva Gatir Anyata. Que nesta era de Kali não existe outro processo. Ele está dizendo que não existe outro processo para os karmis. Ele está dizendo que não existe outro processo para os jnanis. Ele está dizendo que não existe outro processo para os yogis. Em eras anteriores, o serviço devocional. E também em processos de jaga, de sacrifícios. Em Satya Yuga, o jaga, os sacrifícios, era meditação. E depois em Treta Yuga, era o processo de grandes jagas, de grandes rituais. E depois em Dwapara Yuga, é o processo da adoração das deidades. A pessoa podia alcançar a perfeição por esse processo. Mas em Kali Yuga, esses três processos, apesar de serem executados, eles são muito difíceis. E eles somente acontecem pela ajuda do quarto processo, que é o processo de Sankirtana. Harinama Sankirtana.
Então, mesmo quando você está meditando, você medita nos nomes de Deus, os yogis, eles alcançam, eles se elevam porque existe um pouquinho da meditação dos nomes de Deus. Nos sacrifícios, o nome de Deus é Jagyavai Vishnu. O seu Vishnu é um objeto de sacrifício. E na adoração das deidades também, você adora as deidades com Kirtan. Mas em Kali Yuga, mesmo que você não executa meditação, mesmo que você não executa rituais, você não seja um devoto ritualista, mesmo que você nem adore a deidade, não tenha a sua deidade, não tenha a sua Shila, aquela coisa, mas se você se abriga no cantar dos santos nomes, você pode alcançar prema, você pode se purificar. Mas para isso é necessário um conhecimento de Vaidhi. Porque sem conhecimento de Vaidhi, você ainda canta, ainda serve a Krishna cometendo ofensas. Então o conhecimento é importante para nós nos purificarmos das tendências que nós acumulamos durante muitas e muitas vidas. E ainda elas estão ali escondidas. Às vezes a pessoa pensa, ah, não, eu sou um devoto sério, sigo os princípios, mas a sua mente ainda ele está contaminado sutilmente, desejando prestígio, fama, adoração, pratista. Ou seja, Maya, ele se livrou de Maya, mas daí Maya veio escondido sutilmente, ele não está vendo. E aquele orgulho, mesmo apesar de ser um devoto super estrito, super sério, perfeito, renunciado, devoto antigo, velho, seja lá, discípulo de não sei quem, aí, porque Maya vem. Então, portanto, o processo de serviço devocional, ele tem que ser executado na companhia dos devotos. O Prabhupada explica. Para aquela pessoa que pensa que pode executar o serviço devocional fora da ação dos devotos, ela está alucinando, ela vive uma alucinação. O serviço devocional fora da ação dos devotos, ele nunca fica distinto de atividades materialistas, ele se contamina. Por isso, podemos ver, às vezes, muitos devotos contaminados, erros que os devotos cometem, porque ele não se cuida de ter boa associação. Então, na associação dos devotos, na associação sob a guia do mestre espiritual, que é o devoto perfeito, ele se purifica e por cantar puramente, entende? Ele faz com que você receba, que surja no coração bhava, que você possa começar a desenvolver amor puro por Deus. Então, nesse amor puro por Deus, a alma, ela já se purifica. Isso é o conceito de Jiva Mukta. Mesmo apesar de eu ainda estar nesse corpo, mas a minha consciência não está condicionada mais a esse corpo. Esse corpo se torna apenas um instrumento. Ele é material, mas ele está espiritualizado, porque a minha consciência não está contaminada. Então, a consciência não estando contaminada, as contaminadas. Então, portanto, esse processo descrito aqui de gradualmente se desligar de todas as camadas densos e sutis do corpo, não é parte do sadhana do movimento de Chaitanya Mahaprabhu. O nosso sadhana é o sadhana de ocupar-se Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Vadanam, Dasyam, Sakyam, Atmani Vedanam, é Navanga Bhakti. Nós não estamos preocupados em fazer o Ashtanga, as fases de se descontaminados sutis. Isso automaticamente é feito. Entende? Krishna, pela sua graça, aquele que está ocupado em ouvir, em cantar, em meditar, entende? Em servir aos seus pés, que é servir aos devotos, servir aos seus servos, que ele está Vandanam, sempre glorificando a Krishna, que ele está Archanam, fazendo as coisas desse mundo para Krishna, através da adoração das deidades, porque nós temos que comer, mas nós não cozinhamos para nós, cozinhamos para Krishna e tomamos prachada. Nós temos que viver, tudo que fazemos neste mundo, nós fazemos, mas nos colocando aqui como servos de Krishna. Então, Archanam, entende? Sakyam, nos tornamos amigos de Krishna. Entende? Dasyam, primeiro servo, depois Sakyam, amigo de Krishna, rendendo completamente. Então, este que é o Vaidhi do devoto. Entende? E o Vaidhi, quando você chega no estado introspectivo, ele não é mais motivado pelas regras, mas ele é motivado no desejo de servir Krishna. E, portanto, eu quero servir Krishna
seguindo aos passos dos devotos puros. Então, quando nós cantamos sem cometer ofensa, da maneira correta, nos associando da forma correta com pessoas santas, com os devotos, realmente o serviço devocional vem. Então, o cantar dos santos nomes, pela graça dos santos nomes, Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Punashuddha Nityamukto Binatvam Namanamino. O nome do Senhor Supremo, ele é Chintamani. Por cantar, tudo que é material se torna espiritualizado. Então, nosso corpo ficou espiritualizado. Chaitanya Rasa Vigraha, todas as nossas emoções, o prazer de relacionamento, todo tem relação com Krishna, porque nós desenvolvemos a nossa raça, a nossa relação com Krishna. Chaitanya Punashuddha, porque ele é pleno, Shuddha, e ele purifica. Nitya Siddha, ele Punashuddha Nityamukto Bina, porque não há diferente de nome de Deus. Então, quando nós cantamos puramente, nós desenvolvemos o nosso corpo espiritual. Existem vários corpos, mesmo os yogis, eles desenvolvem um tipo de corpo mais sutil, que parece um corpo espiritual, mas ainda é corpo material, que é chamado corpo causal, entende? Que é a última fase, é aquele corpo que você visualiza antes de você desenvolver a sua identidade, visualizando que você está servindo a Krishna daquela forma. E essa forma existe muito no processo de Ragaruga Bhakti para os Bhajananandis. Tá? Então esse processo de Bhakti, dado por Chaitanya Mahaprabhu, que é cantar os santos nomes, ele é o processo para esta era de Kali, pela graça de Krishna e Srimati Radharani, que veio nos libertar e nos dar aquilo. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gorati. Então essa encarnação é mais misericordiosa de Krishna, porque ele está dando o que Krishna não dá. Se você não é um devoto, você não se qualifica, você não se eleva por esse caminho de saída do mundo material. Se você é um demônio, Krishna vai te purificar, entende? Em Kali Yuga, Krishna não veio fazer isso. Ele veio tirar a natureza demoníaca que está na nossa, que nos impede de avançar, e despertar a nossa natureza divina através do processo de nos purificarmos para podermos dizer o amor por Deus. Mas o amor por Deus vem pela graça, nem por sadhana. Você não diz o amor por Krishna por sadhana. O sadhana te mostra o seu endereço, mostra o seu interesse. Por seguir o sadhana, ele mostra que você está seriamente interessado em Krishna entrar no seu coração. É como você quer receber uma grande visita, uma pessoa importante, a primeira coisa que você faz é faxina na sua casa. Então, se nós queremos que Krishna entre no nosso coração, porque quando nós cantamos puramente, coração limpo, Krishna dança na nossa língua, Krishna está ali. Os santos nomes não são diferentes de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu encarnou nesta era de Kali Yuga como Radha e Krishna. E ele continuou. A encarnação de Krishna é Chaitanya Mahaprabhu, que é Radha e Krishna no mesmo corpo. E aí ele continuou sendo Radha e Krishna no mesmo mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí Radha e Krishna, Hare Radha, Krishna e Krishna, Hare Radha, Rama e Krishna. Então ele está. Então, portanto, por cantar puramente. Uma vez perguntaram para o Prabhupada, quanto tempo demora para uma pessoa se tornar um devoto puro? Ele falou: depende, pode demorar muitas vidas, ou pode ser instantaneamente. Tudo depende do seu desejo. Nós não estamos nos tornando um devoto puro porque não temos desejo intenso ainda. Desejamos, mas também desejamos outras coisas, prestígio, fama, adoração. Às vezes essas coisas se apresentam e não acontece. Então acho que podemos encerrar agora a nossa aula. Acho que o nosso tempo já até esgotou, né? Até passei, nem notei a noção. Eu gostaria de, então, primeiro de tudo, agradecer a presença dos ouvintes ao vivo da aula, né? O Marlá, né? Magalhães, Marcelo Magalhães, a Kala Hansi Devidassi, e primeiro de tudo agradecer para a Bioma Prabhu, os devotos que estão organizando essas aulas aqui, pela oportunidade de poder estar aqui, tá? Então vamos lá ver. Depois
Nós temos o Sérgio Azevedo, Simone, mãe chama, né? Andréia Andivê, Luciano de Almeida, Jai Prabhu. Na verdade, é o. Como nós chamamos? Deixa eu ver aqui. O Haridashana Prabhu, Harigisha Reverência. Entende? Aí nós temos também. Quem mais? Tá. Então, Haridashana. Tá. Então, vamos ver se tem perguntas, tá? O Marcelo me faz uma pergunta aqui. A essência do serviço devocional na prática seria se ocupar em uma função na aparelhagem da propagação da consciência de Krishna? Tá bem, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que nos ocupar no serviço devocional sob orientação de um mestre espiritual. Tá? O serviço devocional sem orientação de mestre espiritual. Srila Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele nos dá 64 práticas de sadhana, que devem ser executadas. E as primeiras 3 diz: a pessoa deve se aproximar do mestre espiritual, ele deve servir ao mestre espiritual e ser iniciado pelo mestre espiritual. No que ele é iniciado pelo mestre espiritual? O mestre espiritual inicia o discípulo na prática do serviço devocional. Isso que é a iniciação. Iniciação não é apenas um título que você tem, eu sou iniciado. Às vezes as pessoas querem ser iniciado para não ser, eu não quero mais ser bhakta só, quero ser. Mas na verdade, ser iniciado não faz que você deixe de ser um bhakta, ao contrário, você se torna um bhakta verdadeiro. Então, portanto, o mestre espiritual, ele está servindo ao seu mestre espiritual. Portanto, o processo de parampara vem. E o mestre espiritual, ele organiza o seu serviço ao seu mestre espiritual através da instituição. A instituição, a ISKCON, por exemplo, ou então outras instituições Vaishnava, como as Gaudias, existem várias instituições que permitem que a pessoa se ocupe no serviço nacional na companhia dos devotos, sob a orientação de um mestre espiritual. Então, dependendo das instituições, existem diferenças. Não importa a diferença. Importa que você tem que servir ao seu guru na instituição dele. Por quê? Apesar de haver vários mestres espirituais, todos qualificados, todos que podem conectar, cada um deles tem uma maneira diferente de instituir, a maneira de servir. Então existe diferença nas instituições. Então, na verdade, a aparelhagem da instituição que personifica a associação dos devotos, que personifica o sadhu sangha, pode ser diferente. Então nós temos que não ver que esta forma errada daquele guru. Não, nós temos que ver, pela graça do meu mestre espiritual, eu vou seguir esses princípios. Então eu estou protegido. Como está dito no Upanishad. Jasya Devi para Bhakti, Jata Devi Tata Guru Tasyati Katita Hi Arha Prakashanti Mahatmanaha. Aquela pessoa que tem fé plena em Deus e tem a mesma proporção de fé que ela tem em Deus no mestre espiritual, unicamente a ela todo o mistério do conhecimento espiritual, do conhecimento védico revelado no coração. Então, pelo ato de nós aceitarmos representantes de Deus com fé e querer servir a Ele, sem criticar, eu aceito o meu guru, mas não aceito a ISKCON. Eu aceito Prabhupada, mas não aceito a ISKCON. Não é possível. Você não pode aceitar o guru, como uma vez havia alguns devotos que rejeitavam Prabhupada quando o Prabhupada estava vivo, então o Prabhupada estava conversando com um deles. Falou, não, eu aceito o senhor Prabhupada, mas eu não aceito a ISKCON. Prabhupada falou, como você não aceita a ISKCON? Como você pode? Eu sou membro da ISKCON. Você não me aceita. Então, da mesma forma, a propagação do serviço devocional, ela é parte do Sankirtana, divulgar. E não é só isso apenas. O ato de você querer pregar, querer dar aqui, é como uma pessoa, por exemplo, se você me conta uma piada boa, eu adoro a piada, eu imediatamente fico com vontade de contar para os outros. Então, quando você recebe algo bom,
e ficamos satisfeitos com aquilo bom que recebemos, é natural que eu queira dar aquilo para os outros. É como falar lá do Maharaj, falava, muitas pessoas podem estar satisfeitas de executar seus votos de mal, ali retirado nas cavernas, livre da contaminação do mundo material. Muitos estão satisfeitos, mas eu não, eu estou aqui sofrendo e ver a miséria, o sofrimento desses patifes que estão em Maya, eu quero vir salvá-los. Então, o sentimento de compaixão pelos outros, Krishna considera e lhe dá um cuidado especial a esse devoto, como Krishna explica no último capítulo do Gita. Não existe ninguém mais querido para mim do que aquele que prega as minhas glórias para os devotos. Mas eu não estou pregando para devoto, estou pregando por material. Não, todo mundo é devoto. Todos por natureza, a alma por natureza é um devoto de Krishna. Então quando eu vejo, eu não discrimino na pregação. Não vou pregar, não, eu tenho que pregar só para pessoas cultas, não ficar pregando para os Shudras. Não, a alma espiritual não é o que ela está se identificando agora. Mesmo que a pessoa não se sinta um devoto, ela é um devoto. Então, aqueles que pregam o processo da consciência de Krishna para os outros é mais querido por Krishna. Então, portanto, nós temos que executar o serviço devocional, como você perguntou, Marcelo. A essência do serviço devocional, na prática, é ocupar-se numa função, na aparelhagem da propagação. É ajudar o mestre espiritual na personificação de seu serviço para o seu guru, que é a sua instituição. E, portanto, temos que respeitar aqueles que estão servindo o seu mestre em outra instituição que é diferente da nossa. O importante é que ele está servindo. Nós temos que entender esse ponto comum, tá? Então, vamos ver aqui. Outra pergunta. Só o canto... Deixa eu ver se mudou aqui. É só o canto puro que livra a alma dos corpos sutis? Sim, pelo nosso processo do serviço devocional ensinado por Chaitanya Mahaprabhu, do Goswami de Vrindavan, sessão discipular. Temos que cantar puramente. Se você não cantar puramente, você não vai se libertar. Se nós queremos estar liberados nessa vida, se nós queremos ter a vida, o acesso a Vrindavana nessa vida, nós temos que cantar puramente. Nós temos que servir Krishna puramente. Nós temos que servir os Vaishnavas puramente. Essa pureza é o acesso ao mundo espiritual mesmo em vida. Tá claro? Eu acho que só essas duas perguntas no momento. Tá? Acho que não tem mais outra pergunta. Então, deixa eu ver se aparece alguma outra coisa. Tá, então podemos encerrar nossa aula aqui. Obrigado pela presença. Hare Krishna, todas as glórias, Shila Prabhupada.